Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson Ando, sou o servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E para você também que não conhece o nosso canal, o objetivo do nosso canal é entrevistar a galera que passou nos concursos públicos. Pode ter certeza que essa galera que passou nos concursos públicos é uma galera de verdade, pessoal que sofreu, não é aquele pessoal astronauta fora da curva. Um ou outro tudo bem, fora da curva, mas a maioria vem aqui para contar realmente o que aconteceu. E é justamente por isso que a gente vem até aqui para entrevistar essa galera e te incentivar, porque eu sei que muitas vezes você precisa disso. E é por isso que a gente está aqui. Se você quiser fazer contato com a gente, manda um e-mail no canal comopassei@gmail.com. Canal comopassei@gmail.com. Se você for servidor público, quiser vir aqui conhecer algum servidor, manda um e-mail que a gente conversa, troca uma ideia e depois você vem aqui e a gente te entrevista. Vou deixar aqui agora com o Rogério, nosso colega, para fazer a apresentação aí e falar mais um pouquinho. É isso aí, galera. Eu sou o Rogério Macedo, né? E esse é o podcast Como Passei, ou Como Passei Podcast, o podcast dos aprovados. Hoje a gente está com um convidado bem bacana, já vou apresentar ele, mas antes vou te falar o seguinte, a gente está em áudio, podcast é áudio, a gente está lá no Spotify, está no Deezer, está no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim. Em alguns você vai favoritar, outros você vai se inscrever, mas o importante é que por lá você também pode baixar esse podcast para você ouvir no ônibus, no carro, no metrô, no trem, enfim, onde for melhor para você e acompanhar o nosso bate-papo aqui, acompanhar os conteúdos aqui do podcast que são bem legais e a gente espera de alguma maneira estar ajudando você, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é escrevente do TJSP. E é bacana, vamos bater um papo com ele aqui agora, tenho certeza que vocês vão gostar. É o Caio Oliveira, não é não, Caio? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, hein? Bom, muito obrigado pelo convite aí, eu adoro essa mídia. Ah, que bom. Começar mandando aquela primeira pergunta para o Caio, né? Ô Caio, a gente tem uma pergunta aqui que é praxe, que a gente faz para todo mundo, que é o seguinte. Primeiro, quero que você se apresente aqui para a galera te conhecer, né? O pessoal de casa te conhecer e saber de onde é que deu o estalo de você fazer concurso. Quando é que apareceu na sua mente, assim, concurso público? Como é que faz? Como é que funciona isso? Deixa eu conhecer. Manda ver. E fala também da sua formação, o que você fazia antes. Ah, legal. Beleza? Boa. Essa pergunta é extremamente fácil de responder. Eu resolvi fazer concurso público por necessidade, grana. Simples assim. Queria resolver minha vida. Meu nome é Caio Oliveira, eu tenho um canal no YouTube, Caio Oliveira Concursos. E eu comecei esse canal sem muita pretensão, até um dos primeiros vídeos sou eu, não tem meu rosto, é uma tela lá, eu utilizando uma mesa digitalizadora, porque eu queria convencer 2 amigos meus a prestarem determinado concurso. Aí eu vou e explico o edital, falando muito simples, de forma muito simples assim. Teve esse vídeo, teve, sei lá, 50 visualizações. E aí eu gravei um vídeo logo em seguida, porque eu gostei, da mesma forma, sem mostrar o rosto, escrito por qual comarca optar de Minas. Cara, pegou, sei lá, 7.000 visualizações. Aí o canal seguiu. Mas o meu DNA mesmo é de concurseiro. Meu nome é Caio, eu sou filho da Dona Lúcia e do seu Sebastião. A minha mãe foi durante muito tempo empregada doméstica. Meu pai foi braçal da Coca-Cola há muitos anos. Então, eles sempre me ensinaram que, Caio, você quer ter uma vida diferente do padrão que a gente tem agora, você quer ascender, você vai precisar estudar. Porque ninguém vai facilitar. Eu nunca tive nenhum padrinho. Então, se eu precisar render uma homenagem a alguém, vai ser a meus pais. Porque as conquistas que eu tive na minha vida foram 100% por conta deles. Eles me deram total apoio em tempos de perrengue, de faculdade, de pegar dinheiro emprestado para conseguir pagar a mensalidade, assim. E é isso. Eu me formei em Direito, eu fiz PUC, e meus pais me ajudaram da forma como eles puderam. E aí eu tirei a OAB, beleza, e enfrentei o mercado numa época que não estava muito bacana, assim. Então eu fui gradualmente pensando em concurso público, como eu disse, por necessidade. Eu não tenho motivo para inventar uma outra desculpa. Mas o que acontece assim, durante muito tempo, eu acho que o que eu fiz é o que muitas pessoas fazem, que é estudar de qualquer jeito. Não ter método, não ter uma lógica. Então, abri um edital, você aí fazia. Então, eu considero assim, se for para contar quantos concursos eu fiz na minha vida, muitos. Agora, quantas vezes eu estudei para concurso? 2. E quantas vezes eu estudei de verdade? 1. Foi quando eu estudei para o TJ. Porque não adianta você dizer que não tem método. Cara, tem. Tem a forma correta. E vai mudar um pouco de pessoa para pessoa. Você pode ter algumas questões que você pode fazer, mas assim, simplesmente assinar um curso
e achar que você vai assistir meia dúzia de videoaulas e vai dar tudo certo, cara, a sua concorrência já está fazendo isso. Não vai rolar. Então você tem que ter um mínimo de organização, um mínimo de metodologia. Tem uma coisa que eu quero frisar, porque assim, dos vídeos que eu compartilhei no meu canal, tem um que eu digo assim que é um dos pilares da minha metodologia, que foi o diferencial do Caio que ia lá só para dar dinheiro para a banca, para o Caio que conseguiu um resultado. Por exemplo, eu, em 2018, eu fiz o concurso da Polícia Civil. Salvo engano, a nota de corte da primeira fase era 70 pontos, eu fiz 69. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Caramba. Aí você, pô, Caio, você bateu na trave. Caramba. E o que você fez? Pô, eu estudei. Eu estudei depois de abrir o edital, que hoje a gente sabe que isso é um equívoco, né? Em cima da hora ali, né? E assim, eu simplesmente bati conteúdo. Sabe aquela pressa de bater edital, etc? Você não dá atenção correta. Por exemplo, eu escolhi um material de criminologia que não atendeu de forma nenhuma o que o edital estava cobrando. Então, perdi várias questões. Eu ignorei português, que é uma matéria que tem um peso enorme. E depois eu consegui me vingar da VUNESP, porque eu gabaritei português na prova do TJ. Show, bacana. E aí, assim, o grande erro, naquele caso, foi falta de organização, falta de metodologia, essa pressa. Porque, infelizmente, a gente vive na internet, tem uma série de meias verdades que o pessoal que é iniciante acaba caindo, mas quando você aprofunda um pouquinho, você vê que tem alguns detalhes. Porque às vezes, eu acho, né, que o cara quer vender um curso e ele facilita muito uma situação que na prática não é. Concurso, você pega o concurso da capital que eu fiz de 2021 do TJ, e eu tenho certeza que essa prova que vai acontecer no próximo dia 28, que é o atual concurso da capital, eu tenho certeza que a concorrência vai estar extremamente qualificada. Pô, cara, enrolou bastante? Qual que é o diferencial? Duas coisas. Primeiro, revisão de 24 horas. Eu lancei um vídeo no meu canal, eu falo a respeito de forma muito simples, e tem alguns comentários do pessoal dizendo assim, Caio, mas eu não me sinto confortável. Revisar logo 24 horas depois, mas o conteúdo está tão fresco na cabeça. É muito diferente você ter uma sensação de conhecimento para você ter um conhecimento de verdade, que realmente está solidificado. Você precisa dessa revisão, na minha opinião, que foi o meu diferencial. Porque assim, eu conheço pessoas que vão dizer, não, é só ler, mas é um cara que é fora da curva. Então Sim. Ele não tem nada a ensinar. A experiência dele de concurso público não é o padrão. Porque uma pessoa normal, ela simplesmente apenas ler, não vai ser o suficiente, porque a concorrência dela está fazendo. Se está fazendo a mesma coisa, então se você não é uma pessoa diferenciada, você vai ter que fazer coisas diferenciadas para se destacar. É o fato. Então, primeiro, revisão de 24 horas. Que é um exemplo interessante, acho que o pessoal de casa pode tentar testar isso na prática. Você sabe o que é uma bicicleta? Isso, provavelmente, né? Quantas bicicletas você viu na sua vida? Caramba, várias. No mínimo milhares, no mínimo, qualquer pessoa aqui. Agora, se eu virar para você e falar, desenha uma bicicleta para mim. Como é que é o quadro dela? Como é que vai ser a posição do pedal? Tipo, qual bicicleta eu vou desenhar? Não, mas você vai saber mesmo, porque sempre que eu falo isso, 90% das vezes ou mais, que eu falo isso para a pessoa vai fazer um retângulo. Não, mas espera aí, onde que fica o pedal? Não, mas a roda. A pessoa começa a se embananar. Mas espera aí, eu apenas vi bicicletas a minha vida inteira, mas nunca exigiram de mim o conhecimento, a recuperação ativa de que como é uma bicicleta sendo desenhada. Se você está em casa duvidando do que eu estou falando, cara, faça o teste. Muito provavelmente você pelo menos vai demorar alguns segundos para conseguir organizar na sua cabeça o que é uma bicicleta. E com base nesse exemplo que eu dei, o que eu estou querendo ilustrar? O estudo ativo, que é o grande diferencial. Quando uma pessoa está estudando, por exemplo, uma matéria de exatas, ela não tem escolha. Ela precisa fazer estudo ativo, ela precisa resolver questões. Ela não tem um outro jeito. Sim. Tanto que se você for ver, geralmente esse pessoal que vem da engenharia, vem de um curso de matemáticas, cursos de exatas em geral, eles acabam tendo muita facilidade com o direito e o pessoal do direito bate cabeça para conseguir absorver exatas. Teve alguns engenheiros aqui e onde a gente percebeu exatamente isso aí conversando com eles, né? Eu assisti um podcast do Alex Meirelles e ele diz isso, e eu confirmei isso com amigos meus de exatas, que muitas vezes você está fazendo uma universidade de exatas, um curso de computação, e assim, os professores vão te passar listas de exercícios. E é isso aí, vire-se. Dê seu jeito. Muitas vezes na faculdade de Direito não é essa pegada. A gente
tem muito conteúdo para bater, tem muita coisa para ler, mas acaba sendo muito passivo. E é o que eu disse, se você é uma pessoa diferenciada, show de bola. Se você é normal, era pobre, mora longe e teve diversas questões na sua vida, você vai ter que dar seu jeito. E o seu jeito é se destacar um pouco, então você vai ter que fazer mais questões, você vai ter que fazer a revisão de 24 horas, que na minha visão é obrigatória, e você vai ter que resolver muitas questões. Aí você, Caio, mas muita gente já faz isso. Pois é. Aí você vai ter que tentar encaixar de acordo com a sua necessidade e cada parte do conteúdo, situações diferentes. Então, por exemplo, às vezes você está lendo um artigo que tem, sei lá, 45 incisos. Apenas resolver questões não vai ser o suficiente. Você talvez vai ter que tentar um flashcard, você vai ter que tentar uma outra técnica de estudo ativo. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, o que é hoje, para mim, uma sessão de estudo ideal, que é diferente do que o pessoal leigo começa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou estudar. Ela vai, abre o material, lê por 50 minutos, fecha e vai embora. Hoje eu sei que isso não é estudar. Porque dá para fazer coisas um pouquinho mais qualificadas, um pouquinho melhores. Por exemplo, um detalhe também que eu vejo muito no meu canal, o pessoal ensinando, o pessoal comentando que assim, as pessoas têm a ilusão que você vai ler uma coisa uma vez e você vai aprender. Não, amigo. Não. É repetição, paciência. Eu recebo alguns comentários no canal do pessoal perguntando assim, Caio, o que você acha de eu começar a estudar para o próximo concurso do TJ São Paulo, do interior, para o ano que vem? Eu falo, cara, se você conseguir se manter na rotina, com paciência, é uma excelente ideia. Mas você vai. Porque eu fico com a sensação de que o concurseiro ele se auto-sabota. Porque se você tiver paciência de ficar 1 ano estudando para um concurso que você mirou, você vai absorver uma quantidade absurda de conteúdo. O problema é que as pessoas fazem o que eu fiz muito. Tem esse concurso aqui, pá, área policial, aí você vai. Nossa, tribunais. Nossa, fiscal de tributos. Não, aqui tem, sei lá, o concurso do... Quem nunca... Nossa, essa quantidade de vagas. Nossa, olha, o salário é muito bom. Caramba, olha esse concurso aqui. Todo mundo vai querer fazer. Olha, não sei, mais de 100 vagas, 200 vagas. Aí você acaba, como se diz, né? Você abandona ali aquilo que você já estava e vai para outra coisa. Aí você vai ver o conteúdo programático. Tem 8 matérias. O que você estudou aqui? Não, português eu sei. Não. Isso daí é complicado porque assim, muito concurseiro, ele começa a atirar, né? No começo eu atirava para todo lado que eu queria algum emprego. Quem nunca, né? Era desesperador. Entendo perfeitamente. Era desesperador. Eu tentava casar as matérias. Não é fácil, igual você falou, não é fácil. O problema é que assim, como que a pessoa consegue manter a motivação dela sem edital, na incerteza de sair o edital, porque a gente é ser humano, a gente tem altos e baixos, né? E a pessoa assim, a gente nunca tem certeza de que vai sair daqui 1 ano, E nesse tempo, a gente precisa ter uma garantia, seja de emprego, seja de um outro concurso e tal, e aí as pessoas elas saem da linha, né? Talvez esse seja o problema, seja o grande problema, né? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas procuram um certo direcionamento. E é complicado você tentar ter esse direcionamento de mídias, assim, do YouTube, porque muitas vezes o cara que vai te ajudar, ele tem os interesses dele. Então... Pode falar. Deixa eu só ajeitar. Entendi. Muitas vezes o cara que ele é até bem intencionado, mas talvez ele esteja vendendo uma preparação para determinado curso, ou o que acontece muito, o cara não está te vendendo nada, mas ele vai fazer um vídeo que ele é um pouco chamativo, porque ele quer clique, ele quer atenção, Sim. É natural. Então, eu acho que assim, hoje eu tenho muito mais facilidade de entender a insegurança do pessoal, por quê? Porque antes de você ter a sua nomeação, é puxado, é complicado. E eu sei isso agora porque eu estou trabalhando no TJ aí há mais ou menos uns 60 dias já. Cara, é um alívio enorme. Você ser nomeado, você recebe a ligação e o pessoal fala, tá, Caio, você quer tomar posse que dia? Pode ser agora, pode ser amanhã. Não, eu tô em Goiás, preciso de um tempinho. Não, vem semana que vem. Você estava em Goiás? Eu estava em Goiás, cara. É isso que eu estava comentando com o Anderson, né, cara? Eu estava vendo no seu canal, você é de Goiás, né? Eu falei, Anderson, ele não é aqui de São Paulo, cara, ele é de Goiás. Eu tô tendo todas as aventuras possíveis de um cara do interior de Goiás, vivendo em São Paulo. E quando você fez o concurso da Polícia Civil, foi de São Paulo? Foi, eu fiz em Ribeirão Preto. Porque assim, eu sou natural de Ribeirão Preto. Mas a minha família se mudou para Goiás quando eu tinha 3 anos.
Então, o pessoal do trabalho já brincou o goiano fake aí. Né? Na prática é isso. Mas é de Goiânia que você morava? Eu morei uns 10 anos em Goiânia. Então, Não, porque assim, eu fiz a PUC em Goiânia. Meus pais estão numa cidade do interior. E aí eu fiz minha vida lá, assim. Tanto que eu tive um relacionamento de 7 anos. E aí foi uma das coisas que o TJ me custou, assim. Porque já em 2021, com a minha nota da objetiva, eu já sabia que o TJ ia me chamar, eventualmente. Eu já sabia que dava. Você já tinha feito a Porque, assim, digitação, tudo? Não, a digitação viria depois. Mas eu meio que estimei, porque assim, acho que o pessoal que está estudando para o TJ vai saber que é um mundo à parte, cara. Tem todo um conhecimento, assim, do pessoal que estuda para o TJ, do pessoal que fica lá nos comentários do Olho na Vaga, assim, é uma subcultura, cara. Porque você sabe quanto que o TJ tem de margem para nomear, número de cargos vagos, perspectiva, nomeou tanto no último... Estatísticas. O pessoal sabe mais do que o RH do Sim, TJ. pode ter certeza. Por exemplo, eu cheguei no TJ e aí os meus colegas nem sabiam a situação do concurso, quantas pessoas já tinham nomeado, nota. Eles só querem que você chegue lá para ajudar. Entendeu? E Tem pouquinho trabalho, né? Muito trabalho. Então. Muito trabalho. É muito legal porque, por exemplo, eu tenho uns colegas meus de trabalho. No primeiro dia, eu já cheguei e falei, olha, eu tenho um canal no YouTube, né? Aí o chefe de sessão falou, não, vida pessoal, tranquilo. Aí meus colegas começaram a assistir meu canal. Então, tem um momento, sei lá, 3h30 da tarde, você vai levantar para pegar um café, aí um colega meu fala uma frase que eu soltei no vídeo. Pô, eu sei de onde isso aí veio. É muito legal. Eu dei muita sorte. Porque, assim, o TJ São Paulo tem muito serviço. Muito. Sejamos sinceros, tá? É muito trabalho e, com o tempo, a quantidade de escreventes foi diminuindo. Então, o que acontece na prática? O diretor do cartório vai matar muita coisa no peito, os chefes vão segurar muito a bronca. E, no meu caso, eu sou extremamente agraciado porque eu caí num cartório que é fantástico. De verdade, assim. Eu nem falo o local no YouTube, é sempre uma questão de pessoal mesmo, não faz sentido. Vai que uma pessoa na internet pode invocar com você, né? Não é legal. Mas, assim, o pessoal do meu trabalho é muito bacana. Assim, tem um colega meu, o Jeff, que na minha primeira semana ele, você veio de Goiás, né, cara? Ele abriu mão do horário de almoço dele para dar uma volta, me mostrar casas. Poxa. Aí teve um outro colega, o Joey, que assiste muito meus vídeos, assim, ele me botou no carro dele e falou, Caio, eu achei um lugar que acho que pode te ajudar. Me botou no carro dele e me levou para olhar. Pô, bacana, assim, né, cara? Me senti absolutamente abraçado. Então, e essa galera aí, você já convence os caras deles virem aqui. Já pede para eles assistirem esse bate-papo nosso, já fala com eles. Chama. Os caras, passa o nosso contato para eles e... Vocês que trabalham aí com o Caio, a gente já tá fazendo convite para vocês virem aqui contar a trajetória. Pode ter certeza que vocês são muito bem-vindos. Tá vindo aqui do Caio, então a gente sabe que é costa quente. Pode vir aqui que a gente vai gostar. E é um pessoal, assim, que tem uma trajetória muito bacana. Gente com 10, 15, 20 anos de TJ. Muita história para contar, sabe? Legal. Uma trajetória muito legal. Bacana. E aí, antes de você assumir o cargo no TJ, você nunca tinha sido servidor público? Não, é o seguinte. Eu, em 2000... Porque eu comentei que eu prestei várias provas, né? Uhum. E eu estava nessa questão da advocacia, organizando a minha vida, mas não estava muito satisfeito. E um belo dia, eu recebi, 8 e pouco da manhã, uma ligação. Cara, você fez uma prova aqui do IBGE? Você quer trabalhar com a gente? Oi? Era uma prova que eu nem lembrava que eu tinha feito. E botei meu nome lá. E aí me ligaram, foi quando eu... Agente censitário? Não. O IBGE, ele tem em linhas gerais, assim, né? Tem os efetivos e tem os temporários. O agente censitário é um concurso mais pontual, né? Um processo seletivo simplificado mais pontual, que em linhas gerais vai acontecer a cada 10 anos. Só que o IBGE também tem uma equipe que, salvo engano, é o Auxiliar de Pesquisas e Mapeamento, que é uma galera que é temporária, contrato de até 3 anos, mas sempre está tendo essa prova. E no caso foi uma que eu fiz, que seria um contrato de até 3 anos. Aí eu fiquei um tempo lá, foi quando eu coloquei primeira vez que eu coloquei o pé no serviço público. Ah, que legal. Isso lá em Goiás. Aí eu trabalhei no IBGE um pouco antes, eu entrei em 2019 em Goiânia. E aí veio o patógeno depois, e toda aquela coisa. Eu fiquei muito tempo trabalhando para o IBGE em home office. Que show de bola, hein? E quando você foi nomeado para cá, você estava ainda no IBGE ou já tinha acabado o seu contrato? O contrato, ele estava faltando mais ou menos 6 meses para acabar quando eu prestei a prova do TJ.
Ah, Foi antes. Porque eu senti, sabe quando você sente que a água tá subindo, assim, tá no bico. Esse contrato aí tá para vencer. Então foi mais uma coisa que me motivou a estudar. Porque eu falei assim, eu precisava de um trampo, sabe? Eu queria estabilidade, eu queria organizar a minha vida. Porque a questão do TJ, assim, primeiro, muitas pessoas me perguntam a respeito do custo de vida aqui em São Paulo. Eventualmente isso vai virar um vídeo no meu canal. Sim. Assim, é claro, sim, é bastante caro. Mas, para uma pessoa solteira, morando em São Paulo, ganhando 6 conto, líquido, pô, dá, pelo amor de Deus. Sim. Lógico que dá. Então, para uma média salarial, que, por exemplo, os meus amigos em Goiás, eles vão estar ganhando em média aí 2,5, 3. É uma diferença gritante. Então, eu vim sem pensar 2 vezes. Show de bola, hein? E legal, nesse período que você decidiu estudar, igual você estava comentando pra gente aqui, essas técnicas que você desenvolveu, que você acompanhou, você fez cursinho presencial, você estudou na Brabeso, você chegou a contratar algum curso? Sim. O que acontece assim, ao longo do meu histórico, geralmente eu só meti a cara, e aí quando abriu saiu o edital do TJ São Paulo, foi, salvo engano, em agosto. O que acontece? Se não me falha a memória, mais ou menos em março, o TJ surpreendeu todo mundo. Ele meio que cancelou a validade ele encerrou a validade do concurso anterior. Ele não quis renovar? Porque teve toda aquela questão tá um pouco nebuloso, mas eu lembro que teve aquela questão da pandemia, prorrogou e tal. Aí, salvo engano, eu não me recordo se foi em fevereiro ou março, o TJ decidiu encerrar a validade do concurso. Aí acendeu o sinal amarelo na cabeça do pessoal. Aí eu fui gradualmente estudando, mas do jeito que eu falei, né? Aí por coincidência, faltando um mês para sair o edital, eu falei, não, cara, eu tava com essa questão. Mas era perspectiva só. Era exato. Ninguém sabia. Tanto que, olha que interessante. Nessa época, o que a gente achava, a rádio peão do concurseiro? A gente achava que esse edital sairia em 2022. Todo mundo tava, o edital vai sair em janeiro, fevereiro do ano que vem. Aí eu pensei assim, cara, era mais ou menos julho. Eu preciso dar um gás na minha preparação. Aí coincidiu que abri um curso do Matheus Andrade. E aí eu peguei uma grana, meti o Pix lá. O brabo dos concursos. O brabo dos concursos. Vamos trazer ele aqui, né, Anderson? Tomara que ele venha um dia. E assim, eu já falei isso no meu canal e eu não posso endossar outras pessoas, porque sinceramente eu não conheço. Tá. Agora, por exemplo, uma certeza que eu tenho. Quando eu comprei o curso do Matheus em 2021, era bom. Provavelmente hoje em dia é melhor. Porque o cara estourou, né? A equipe dele cresceu e tal. Hoje em dia deve ser fantástico. E aconteceu também, tem algumas questões. Por exemplo, o que foi a minha fórmula que me ajudou a passar no TJ? Primeiro, revisão de 24 horas. Segundo, estudo ativo. E umas questões. Cara, eu estava muito focado. A partir do momento que eu comprei o curso do Matheus, que foi uma grana que na época eu senti, no meu bolso. Aí eu falei, cara, a partir de agora eu vou fazer tudo certo, dentro da minha possibilidade. Então, eu comecei, atividade física 3 vezes na semana. Por quê? Porque vai melhorar sua memória, vai te relaxar um pouco. Eu vou dormir bem, então eu vou respeitar meus horários. Porque eu estava dividindo o tempo entre o trabalho e o estudo. Então, quando eu estava estudando, eu vou acordar mais cedo e eu preciso levar a sério. Eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho. Então, foi uma das questões que fez eu levar a revisão tão a sério, eu utilizar o estudo ativo, porque eu pensava, mas vou concorrer na prova com pessoas que não estão trabalhando. Então, essas 4 horas líquidas que eu tenho aqui, aí, 6, 7 que eu tenho no final de semana, eu tenho que fazer isso aqui render, que foi o que aconteceu. E um outro detalhe, assim, eu acompanhei o curso dele, tem as técnicas, eu encaixei de acordo com o que combinava comigo, eu fiz o ciclo de forma bastante organizada, e teve um detalhe que, assim, tinha um grupo de Telegram dele. E eu conheci algumas pessoas nesse grupo, e essas pessoas foram para um grupo do Discord, e virou o nosso grupo de estudos. E assim, entraram 15 pessoas, aí foi ficando. Aí ficou a Carole, o Bosco, o Michel e eu. Amigo, a gente comeu esse material. Se acordava cedo, tava lá, online, Carole estudando, Michel estudando. Aí a gente pegava uma questão, essa questão é estranha, hein? Jogava, compartilhava. A gente Eram 4 pessoas num grupo? 4 pessoas. Do WhatsApp? Não, era um grupo de Discord. De Discord a gente fez um grupo. O grupo tinha 15, sobraram essas 4. Cara, e a gente ia com sangue no olho. E era interessante que, por exemplo, sábado,
eu tava cansado, mas aí eu via que o Bosco tava estudando. Pô, não vou ficar atrás. E a gente fazia simulados. Aí, às vezes, sei lá, eu tirava 88, ele tirava 89, eu ficava puto pra caralho. Isso é bom, hein? Pô, Competição saudável, né? Não, a gente querendo se ajudar, mas aquela oscilação de nota... Aí, e era engraçado porque, assim, quando eu tirava uma nota maior do que eles, eu não sentia nada. Mas quando eu ficava abaixo, vocês não aceitavam. E aquela loucura, assim, de... Não, retira a palavra. E aquela motivação, aquele gás, e a gente muito focado. E era interessante, por exemplo, você terminava uma sessão de estudos. Se agora eu vou descansar. Mas aí eu abria meu computador, pô, mas a Carol está estudando, vamos mais uma horinha, né? E foi. Que da hora, hein? E aí depois o que a gente fazia? No sábado ou no domingo a gente marcava o nosso QG, que era terapia. Aí todo mundo já estudou, pô, vamos bater papo uma horinha? E assim... Vocês se conheciam pessoalmente? Aí, eu tô devendo um churrasco para eles. A gente não bacana. se conhece pessoalmente ainda. E hoje, por exemplo, o Bosco é uma pessoa que eu converso semanalmente, a gente se liga, já me ajudou de diversas formas, virou um companheirão e eu ainda não vi ele pessoalmente. E eles prestaram aqui para São Paulo também? O Bosco também passou, do nosso grupo, 3 pessoas passaram e uma bateu na trave. Quem que passa? Eles já estão lá já? O Bosco, ele tá aguardando, eu tirei 88, ele tirou 87, vai vir para a capital em breve. Aham. Acho que daqui uns 2 meses ele vai ser nomeado. Convocar ele já de uma vez, hein? Tá convocado, hein? Bosco, eu sei que você está assistindo. Tá convocado, Você hein? tá assistindo, então já vi a data pra você vir aqui, tá? Ó, Bosco já tá convidado. não fica atrás do Caio, não. Ele já veio aqui, agora vem também e marca a presença aí. ó. Quem é que mais? Que E o Michel, ele foi aprovado no interior. tá no interior? Mas ele já. Mas tá... tem essa questão também de assim, de estar na lista, né? Tá. Eventualmente ele vai ser chamado. Porque o interior, ele andou um pouco mais Sim, devagar. sim. Porque, assim, a necessidade na capital é insana, assim. Você chega e... Sim, sim. Por isso eu falei isso no meu canal e eu até repito aqui. Cara, você está estudando para o TJ Capital, fique tranquilo. Porque tem mais necessidade do que vaga. É Bosco, Michel e Carol. Carole. Carole. Ó, um abraço aí pra você, Bosco. Um abraço pro Michel e pra Carole, ó. Legal a atitude de vocês, viu? Um ajudando o outro, viu? Legal. Bacana. E assim, o melhor deles, assim, a gente se aproximou muito no QG, por quê? Você tá cansado? A sua mãe não entende. É. Então, já teve situações, sei lá, domingo, 7 horas da manhã, meu pai abre a porta. Não, você não tá fazendo nada? Vem aqui me ajudar. Aproveita que você não tá cara. fazendo nada aí, né? Eu não tô fazendo A nada, gente não. comentou isso aqui Só já. 30 questões de matemática que eu fiz. Não, nada não. Isso é a coisa mais porque comum de ouvir, o né? pessoal da família vê você estudando, acha que você não tá fazendo nada. Ah, estudar, só estuda, né? Só estuda. E assim, aí você tem que entender, né? Você tem que entender. Não, é que família. só entende concurseiro ou concurseiro. Quem não é concurseiro não entende concurseiro. Acha que o cara tá ali. Ah, ele gosta de estudar para vestibular. Ah, tá em casa, tá fazendo nada. É quase que um metaverso, né? que a gente- Exatamente. Tem uma questão que eu acho interessante, assim, com relação, por exemplo, a pessoa tem 18, 19 anos e ela decide, sei lá, estudar para medicina, por exemplo. Pô, orgulho da família, tá estudando sim. aí, medicina. Aí você tem 30 anos na cara, tá estudando para concurso. Pô, arruma emprego, irmão. Você tá procurando emprego. Pô, você tá aí. Pô, seus Na hora já, né? Pô, Concurso. Mas se dá alguma coisa, né? Concurso, tá estudando pra concurso, mas e é isso? Mas Carta dá alguma marcada, coisa? é peixada. Pô, É, peixada. O cara isso tá aí. marcado. Você vai lá porque você não quer Infelizmente. trabalhar. O pessoal que eu conheço que estuda pra concurso aí tem 20 anos até hoje, nunca passou em nenhum. Ah, e Você o- vai ficar estudando aí também? E o melhor é assim, acho que a melhor de todas é depois que você é Ingressa? nomeado, entra, aí a pergunta muda, que é assim, tá, mas servidor trabalha mesmo? Vontade de mandar pra aquele lugar. Isso quando não é aquela, né? Você passou? Que sorte, hein, cara? Pô, você é muito sortudo, hein? Só joguei meu RG ali Putz, na... eu ia me inscrever pra esse aí também. Já pensou? Se eu tivesse. Acho que eu vou fazer essa prova aí. Se você passou, eu vou fazer então. Se eu estudar uns 2 meses, acho que dá. Ou quando sair esse concurso, você me avisa? Eu acho que eu vou fazer inscrição também. Tô pensando em fazer essa prova. Então, mas só entende o concurseiro quem é concurseiro. Justamente por isso que a gente abriu esse canal. Tem o seu canal também. Ó, pessoal, o canal tá aqui. Vocês estão vendo aqui, tá aqui na tela. Vocês dão uma moral lá pro Caio. Acessem lá e se inscrevem. agradeço. Tá E- aqui na tela, full time. E deixar registrado, a gente encontrou você pelo canal, viu? O Anderson encontrou, olha esse cara aqui, dá uma. Aí eu falei, ah, vamos convidar ele. Tanto é que a gente ficou, cara, vê se você consegue um horário aí, vamos dar um jeitinho aí. Que bom, tá aqui, Pô, né? eu que agradeço o Pô, convite. bom É demais. uma cara. honra, cara, porque a gente faz o convite aí pra uma galera aí. Sério? A gente faz bastante convite. E o pessoal... Não, tem o pessoal que responde, que às vezes não dá. Tem o pessoal que fala, A beleza, gente vai. E tem o entende. pessoal que ignora, mas fazer o quê, né? Não, porque assim, o YouTube, eu acho que já está trabalhando em prol do canal, porque eu vi os cortes de vocês e
Eu bati o olho, eu gostei muito da ideia, para ser bem sincero. Que bom, então, né? quando eu recebi o convite, meu sentimento foi só de felicidade. Eu falei, vou tentar encaixar aqui. Pô, que bacana. que show, hein? A gente ficou orgulhoso. A gente fica de feliz, ter cara. essa- Porque assim, outro dia a gente foi no Diego Pureza, lá no DP Podcast. Eu vi a chamada. E a gente tava conversando lá em off, lá, porque a gente tá conversando na hora da entrevista que a gente tem que se ajudar, cara. É, O pessoal que gera conteúdo de concurso no YouTube, seja podcast, seja você falando de concurso público, a gente tem que se ajudar. A gente não é concorrente. A gente não é uma Rede Globo, uma SBT que eu quero bater o Ibope. Não, cara. A gente tem que se ajudar. E pra gente, cara, a gente tem uma sensação assim muito gostosa e muito boa quando a gente vai ver nos comentários, o pessoal de casa fala, nossa, me ajudou tanto, nossa, que bom ouvir esse tipo de coisa, que era exatamente a situação que eu tava vivendo. Cara, que isso pra gente, você que tá em casa, pode ter certeza que pra gente é um prêmio ouvir ou ler esse tipo de comentário e saber que de alguma maneira a gente conseguiu ajudar, cara. E assim, o Caio tá aqui hoje, os convidados que a gente traz aqui, a gente acompanha, a gente sabe que de alguma maneira tem alguma coisa que pode oferecer para você que está aí do outro lado, que às vezes está vivendo isso que a gente está falando, essa vida solitária, essa correria, de às vezes você está estudando para um concurso que às vezes você não sabe se vai abrir edital, quando vai abrir, e às vezes dá aquela baixada, você perde um pouco a motivação, mas a ideia nossa é que tá compartilhando essas informações, essa vivência, que eu acho que é muito importante, né, para quem está em casa e está nessa luta. Então, Muita gente fala assim, um dia eu quero estar aí desse lado. Eu falei, vai ser o maior prazer. E as portas estão abertas. Sim, as pessoas falam, vai ser o maior prazer receber, pra gente orgulho, né? Eu acho que assim, uma das coisas mais bacanas da iniciativa de vocês é porque é diferente, por exemplo, você assistir um depoimento de aprovado de 15 minutos, que você coloca o cara no pedestal, o cara é um super vencedor e tal. É quase como se não fosse humano, né? E esse formato mais longo, ele permite ter, por exemplo, o que eu tinha no QG, que é falar, cara, eu não estava feliz todo dia, não. Pois é. Não tava tudo bem todo dia. Tem dia que você tava cansado. Tanto que uma coisa que eu fazia no meu planejamento, que era assim, sei lá, eu organizava meu mês. E aí, no mês, eu tinha uma noção de mais ou menos quantas horas eu ia conseguir bater, e eu simplesmente cortava 2 dias. Por quê? Porque ou ia ser o dia que eu ia ter algum problema pessoal, ou ia ser o dia que eu simplesmente estava de saco cheio. Tem dias que eu não aguento mais. Só que aí você vai, você bota a cabeça no travesseiro, você dorme, e é no dia seguinte você, eu tenho que voltar para meus objetivos. Eu tenho que alcançar. E justamente em cima disso eu queria até te perguntar. Quando você não estudava, por exemplo, você saiu para algum lugar, um parque, um shopping, qualquer coisa do tipo, você ficava com a consciência pesada? Ou você falasse, puta, eu tô assistindo esse filme, poderia estar lendo agora um direito constitucional, podia estar vendo o processo civil agora, eu tô aqui no shopping, tô aqui não sei aonde. Ou você ficava de consciência tranquila? Não. Uma das questões que eu tenho, assim, sobretudo quando o edital abriu, eu acabei danificando algumas relações pessoais minhas. Algumas pessoas entenderam, outras foi irreparável. Sim. Porque eu blindei a minha mente, e tem algumas coisas que eu até me arrependo em alguns aspectos. Por exemplo, chegou num ponto que às vezes uma pessoa vinha me reclamar que eu não estava dando atenção, eu não dava nem brecha para a pessoa reclamar. Sim. Porque eu estava 100% full time. Então, quando, por exemplo, eu estava fazendo atividade física, teve um tempo que eu testei, eu vou fazer caminhada, eu vou correr ouvindo a legislação. Aquilo me irritou em 3 dias. Eu falei, não, vamos separar as coisas. Aí eu conseguia fazer atividade física, falei, não, mas isso aqui é em prol da minha saúde, minha terapia vai ser aqui. E eu conseguia, mas outras atividades eu confesso que eu me sentia culpado. Tipo, por mais que eu tinha... Ao longo dos meses eu fui entendendo os limites do meu corpo. Então eu sabia, cara, a partir daqui não dá mais, eu posso fazer outra coisa. Mas essa outra coisa, eu ficava pensando, eu vou ver um filme aqui, mas aí eu poderia estar assistindo alguma coisa mais construtiva e tal. Então, eu demorei um certo tempo para alcançar esse equilíbrio. Não foi instantaneamente, porque eu comecei me cobrando demais. Eu fui equilibrar depois de alguns meses. E você estudava quantas horas por dia? Cara, antes e pós-edital? Não, assim, eu estudei para o TJ Direito mais ou menos uns 120 dias. Eu até falei esses números no canal e depois eu fui pegar, porque uma das coisas que o concurso público transformou em mim, assim, ser organizado. Então, uma coisa que me ajudou, sobretudo na reta final, eu tinha organizadinho assim, quais são as questões preferidas da banca de português? Vou revisar isso aqui. Quais são os meus pontos fracos em português? Aí foi o que eu joguei na última semana.
E aí eu tinha registro das matérias, das questões que eu ia melhor, que eu ia pior, e das horas que eu estudava líquidas. Mas era assim, era de minuto. Caramba. Minuto. Planilhado o negócio. Não, se eu estudava 53 minutos, eu colocava 53 minutos. Eu não colocava 1 hora. Porque quando eu comentei isso antes, assim, quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu quero tanto passar que eu vou fazer tudo certo. Então eu não aceitava arredondar 1 minutinho, porque eu falava, pô, mas aí eu vou estar mentindo pro cara do futuro. Porque quando eu for analisar isso aqui pode dar uma distorçãozinha. Sim. Então, assim, meu norte foi a verdade. E aí, em linhas gerais, assim, eu estudava o máximo que dava, sem ferrar o meu trabalho e dando conta de estudar no dia seguinte. Então, em alguns momentos, isso foi 4 horas líquidas, tipo antes do trabalho e depois do trabalho. E aí, teve em alguns momentos, no final de semana, 7 horas e meia. Aí, mais para a reta final, eu forcei e aí eu comecei a meter, sei lá, 6 horas líquidas no dia também trabalhando. Caramba, pesado, hein? Era sangue nos olhos. Eu queria muito. Eu virei e falei assim, ó. Muitas vezes o pessoal, eu vejo nos comentários, infelizmente, o pessoal entra com aquela chave assim, cara, eu preciso passar. É muito perigoso. Eu preciso porque fica parecendo que depois que a prova passar, o mundo vai acabar. Eu falei, isso aqui é tóxico, isso aqui não me resolve. Mas eu posso pensar assim, eu quero muito passar. Eu quero, é o meu objetivo. O meu objetivo 1, 2 e 3 é passar nesse concurso, resolver a minha vida nesse aspecto e a partir daí eu vou poder tomar outras decisões, pensar em outros projetos. E foi isso que eu fiz. Show de bola, bacana. Cara. Porque a gente fica, como você falou, a gente fica tóxico, sobretudo pela cobrança, né? Eu tenho que passar. O William Douglas falava, você não tem que estudar para passar, você tem que estudar até passar. Né? Que é um diferencial, né? Show de bola. Eu queria te perguntar uma coisa. Pô, tudo bem, cara. Você entrou no TJ, você tem formação em Direito. E lá dentro do TJ, para quem é formado em Direito, tem muita chance de conseguir cargo em comissão. Pô, isso daí é show de bola lá. Para você assessorar juiz. A gente sabe que se eventualmente você fala assim, hoje eu só quero fazer isso na minha vida, pro resto da minha vida, tá legal. Só que assim, você é concurseiro, você tem um canal e tal, e você tem perspectivas futuras de continuar estudando, de prestar mais concursos. Tudo bem, você acabou de entrar. Mas... assim, a gente sabe que também a gente pensa no nosso futuro. De repente você pensa em continuar a estudar ou você continua estudando? É interessante que tem duas perspectivas, assim. O pessoal vai me perguntar a respeito disso. Algumas pessoas me perguntam, pô, e agora? O próximo projeto, né? Assim, hoje eu me mudei para São Paulo pensando no trabalho. Então, assim, hoje qual é o meu objetivo? Cara, é ser um bom escrevente. É fazer meu trabalho bem, porque o pessoal me abraçou, assim. E eu quero retribuir a atenção, porque, sobretudo, quem acabou de entrar não sabe nada, né, a respeito do SAG, dos detalhes. Porque a gente vê o juiz, o advogado, mas aquele bastidor, aquele trabalho de bastidor é feito pelos escreventes que estão trabalhando muito para fazer a justiça andar. Né? Então, hoje eu estou aprendendo essas minúcias. Então, hoje o meu foco é ser escrevente, mas eu tenho duas questões assim que eu ainda estou me decidindo. Por quê? Primeiro, eu tenho sim aspirações de continuar estudando, porque eu peguei gosto. E é muito... Talvez quem está estudando, que é concurseiro e ainda não entrou no serviço público, pode achar isso difícil de entender, mas assim, porque você ainda está almejando, né? Cara, mas depois que você se esforça e você consegue ver o resultado do seu esforço, isso dá uma sensação de confiança, porque agora eu não tenho mais aquela urgência. Então eu sei que eu posso me planejar e buscar uma coisa para daqui 1, 2, 3 anos, tranquilamente, sem pressa, que muitas vezes quem está na iniciativa privada ou está desempregado não tem esse luxo. Né? E tem uma outra vertente que assim, o pessoal me pede muito mentoria no Instagram. Exatamente, eu ia chegar nessa pergunta para você. Eu nunca anunciei, nunca ofereci nenhum trabalho. Todas as coisas que eu coloquei por exemplo, eu coloquei um cronograma de graça. Tem um vídeo meu que é basicamente tudo que eu fiz para ser aprovado no TJ, tá lá de graça, compartilhando para todo mundo. E aí o pessoal não cai, me acompanha, várias pessoas. E até o momento, qual a minha resposta? Eu falo assim, olha, eu estou me estabelecendo em São Paulo. Se eu for trabalhar com você, eu tenho que oferecer um serviço de qualidade. Eu preciso te atender bem. Então, montar um conteúdo, ainda não é o momento. Mas o feedback é tão positivo e é tão bom ver as pessoas confiando em você, porque eu era um cara absolutamente anônimo, até tímido, reservado. E abri o canal
acabou desbloqueando muitas questões, assim, até de objetivos na vida, porque, cara, eu não tenho hater. Eu não tenho. Quando você pega, se você colocar em estatísticas aí, quando o seu vídeo atinge milhares de pessoas, pô, normalmente alguém já levaria alguma pedrada. Cara, eu não levo. É assim, 99% dos comentários. Cara, bacana. Tipo assim, você é tranquilo, sensato, gostei da sua opinião, concordo. Cara, a minha vida no YouTube é muito tranquila, porque eu ligo a câmera, falo o que eu quero falar, como se eu estivesse conversando com um amigo, e o pessoal nos comentários me trata como colega. Isso é interessante, porque tem muita gente que abre canal no YouTube e a pessoa ela fica muito chateada quando tem haters. A pessoa abandona o canal e tal. A pessoa tem que ter um equilíbrio, vai ter que ter tudo bem, vai ter gente que vai falar mal de você sim. Tá tudo bem. Faz parte, né, cara? É a verdade da pessoa, não é? Mas é legal, cara, você não ter hater. E também o pessoal, pode ter certeza, o pessoal que frequenta o seu canal é uma pessoa que é concurseiro. Sim. Não imagino que não seja que seja apenas curiosidade. Não, o cara é concurseiro. Pô, você passou recentemente, você tá lá. Então o cara quer saber, pô, meu, que ele conseguiu, eu quero quem tá te procurando também, às vezes, é aquela pessoa que tá precisando daquela referência, né? Eu acho que às vezes a pessoa tá te procurando, como você falou, muito mais no sentido de querer uma ajuda, de querer uma orientação, do que, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Então acho que isso também acaba limitando bastante essa ação de hater. Né? Os haters, normalmente, os caras, você coloca um título chamativo, o cara, deixa eu ir lá, só pra encher o saco. Deixa eu ir lá ver o que o cara tá querendo dizer. Tem cara que só gosta de pegar o vídeo pra encher o saco, colocar negativo e tal. Tem para falar, se for puxar pela memória, tem uma pessoa que eu nem posso classificar como hater, que é só uma pessoa chata, que discorda de tudo, mas mesmo assim o cara discorda educadamente, então. Eu acho que também eu tenho minha vibe, que eu sou muito pé no chão com relação às minhas coisas, eu não tenho nenhuma solução mágica, não tem, pô. Você senta, estuda, você tem paciência. Se não der certo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, não deu certo ainda, recolhe os seus cacos, semana que vem você continua estudando, é isso. Tem, por exemplo, o que eu sou mais familiarizado é falar a prova do TJ. Tem essa prova da capital, depois tem a do entorno, eventualmente pode vir uma no interior aí, é isso. É continuar lutando, cara. É continuar lutando. Eu tô aqui agora porque eu não parei. Simples assim. Se eu tivesse ido lá atrás, desistido e seguido outros caminhos, eu não ia estar aqui. E é o que a gente estava falando aqui, dessa questão de você não desistir, continuar batalhando, igual você falou, a gente almeja algo mais, né? Sim. Principalmente a partir do momento que você se conhece, igual você montou um esquema para você viu o que dava certo, o que dava errado, e você viu que funcionou. Então, você quer colocar isso em prática mais vezes, né? Isso acho que é perfeitamente... a gente entende, sabe que é do ser humano, né? Você quer, caramba, eu fiz, deu certo, vou praticar isso. E assim, é até engraçado falar isso. Uma coisa que eu percebi agora conversando com vocês. Eu falando a respeito dos meus amigos daquela época, agora que passou, agora que já tá tudo bem, dá uma nostalgia. Eu lembro uma vez de ver uma entrevista com uma doutora, uma juíza, eu não vou me lembrar do nome dela, mas da Justiça do Trabalho. E ela dizendo que ela guarda com muito carinho a época que ela estava fazendo as provas da magistratura. E eu posso dizer isso, assim, é uma fase que agora que esse ciclo, né, do escrevente já foi nomeado e tal, eu guardo com muito carinho, porque por conta das amizades, de tudo que a gente compartilhou, porque não foi fácil. Não foi fácil. Eu durante muitos dias e semanas, eu ia deitar sabendo que eu estava no limite, assim. Eu tinha dado o meu melhor naquele dia. E é difícil, porque assim, eu vejo algumas pessoas e tem aquele pico de empolgação inicial, o primeiro mês é tranquilo, porque assim, é complicado você explicar para uma pessoa que, olha, você sentar e estudar por 4 horas seguidas, cara, é de boa, qualquer um vai conseguir fazer isso. O problema é você fazer isso amanhã, depois, sem perspectiva. Não tem constância, né? Ninguém vai mandar você estudar. Os seus pais eventualmente vão precisar de uma ajuda, sua namorada, o seu namorado, os seus amigos vão querer atenção. Vai ter um evento. Sim, vai ter aquele show, aquela banda que você queria, ou então você quer sair. Aniversário. Você tá chateado, um casamento, aí vai aparecer, o pessoal vai querer te chamar para ser padrinho, dependendo da sua idade, né? Uma série de coisas, você vai precisar dizer uma série de nãos. Tendo consciência de que no futuro vai valer a pena. E algumas pessoas, infelizmente, ficam pelo caminho. Porque, em teoria, o concurso... Isso é óbvio, né? Esse é um conhecimento que o pessoal diz na internet, que assim, é simples, só não é fácil. Então, se eu for explicar em teoria, em 1 minuto eu explico para a pessoa. Você vai sentar, você vai se acostumar,
e resolver questões, fazer revisões. E gradualmente você simplesmente vai aprender. E tendo tempo suficiente, a pessoa vai aprender qualquer coisa. A questão é você conseguir otimizar isso, né? Utilizar as técnicas corretas para tentar acelerar esse processo e, sobretudo, conseguir passar na frente da sua concorrência, que é a grande questão. Porque o pessoal está muito qualificado, cara. O último concurso do TJ me surpreendeu, assim, porque esses concursos de nível médio, o código está subindo muito. Depois das assinaturas ilimitadas, sites de questões, virou Fórmula 1, assim. E é o que a gente está falando aqui. Você imagina, vamos pegar aí os maiores. Você pega o GRAM, o Estratégia, o Direção, o Alfa, não sei. Imagina quantas pessoas não têm inscritas nesses cursinhos. E esses cursinhos estão o tempo inteiro, olha, concurso tal, vem aqui que tem material, concurso tal. Então tá todo mundo. Então a gente não pode, o que a gente sempre comenta aqui, Anderson, né? Não dá pra imaginar, a gente é daquela época do final dos anos 90, início de 2000, que você ia prestar concurso, você ia na banca, comprava o jornal, você comprava aquela apostila solução. Hoje o nível tá muito alto, a gente tá falando, o negócio tá profissional hoje. É o que a gente tá falando, o pessoal a ponto de te ver ali e ver, pô, peraí, esse cara, eu acho que ele pode me ajudar, porque é sinal que esse pessoal que está te procurando, eles já estão com material, eles já estão ali empenhados, eles já estão dispostos a investir para aquele objetivo deles. Então, assim, o nível hoje está bem alto mesmo. Você ter um PDF de qualidade não é mais diferencial, porque toda a sua concorrência qualificada já tem. Um bom site de resolução de questões, a sua concorrência já tem. Você vai precisar de uma organização. Uma coisa que, assim, que eu posso dizer que talvez possa ajudar mais o pessoal é você ter uma organização, um planejamento mais personalizado. Se você tiver a capacidade de se organizar de verdade, que faz muita diferença. Que quando o pessoal me manda mensagem no Instagram, geralmente é isso que eles estão procurando, que assim, Caio, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 horas líquidas por dia para estudar. O que eu faço? Que é quando você precisa de um direcionamento, aí eu vou falar a verdade. Falo, olha, não dá para prometer um resultado em 3 meses com isso aqui, né? Aí você vai ter que ter paciência, você vai ter que almejar uma coisa mais a médio prazo. E aí a questão de quais matérias você está melhor, quais matérias você está pior, que é isso assim, que é a última coisa que eu acho que falta, né, ser absolutamente democratizada, é você ter um atendimento personalizado para a sua realidade. Que eventualmente isso também vai acontecer porque o mercado supre tudo, né? Sim. É sempre assim. Vamos hoje tem coach para tudo. Hoje tem o chat GPT, hoje tem tudo hoje, né? Então, você passou numa época de concurso que é uma das épocas... vai ficando difícil, né? Tanto é que o cara que passar em 2033, ele vai falar, pô, mas você passou numa época que era tranquilo, quero ver você passar agora. Porque tem o pessoal que é assim, né? Tem o pessoal que me chama a gente de saudosista e tal, mas na verdade não. A gente passou... Antes era bem mais fácil, né? Mas eu passei em 2012. Foi o meu último concurso que eu fiz, foi o Tribunal de Contas aqui, que na época também já tinha o Estratégia, já tinha esse... Né? Mas é que é um que sempre foi difícil. Sempre foi difícil, só que aí vai ficando mais difícil. E aí naquela época lá, o mais qualificado passou. O mais qualificado hoje passou. E o mais qualificado de 2033 vai passar. Que pode ser você, sabe? Pode ser eu, qualquer pessoa. E é isso que a gente tenta explicar para as pessoas. Gente, tudo bem. Naquela época era um jeito. Tinha isso de conteúdo. É o que tinha. Hoje é o que tem. Amanhã é o que vai ter. Vai ter mais ainda. E aí as pessoas têm que estar preparadas. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que isso é interessante o pessoal de casa saber. É bom que a galera... Que a maioria das pessoas desistam. Porque imagina se todo mundo estudasse com o empenho que você estuda. 200 mil inscritos, sei lá, 20%, que já é muito. Você pega 40 mil pessoas estudando igual louco. Imagina o corte para onde vai. Às vezes critério de desempate vai ser idade. Né? E assim, o que a gente está falando hoje é as ferramentas, né? Nos anos 90 eram algumas ferramentas que você tinha. Em 2000, outro tipo de ferramenta. Aí, a partir de 2010, outras ferramentas. E hoje, outras ferramentas ainda. Então, você tem que começar a aprender a utilizar essas ferramentas da melhor maneira. E assim, ao mesmo tempo que você tem mais ferramentas, você tem uma cobrança maior também. E é o que a gente está falando aqui agora, né? A gente tá vendo a questão hoje. Você tem o ChatGPT, que você vai estudar, cara, vai mudar completamente. Tanto a questão de você estudar, quanto a maneira de formulação de questões. Então, daqui no máximo, vou jogar muito aí 2, 3 anos, as ferramentas vão ser outras. E eu acho que assim, igual a gente está falando, o fato de você ter cursinho, ter uma assinatura no cursinho online,
isso vai ser assim... O normal. Todo mundo tem. Os cursinhos vão estar oferecendo porque o diferencial vai ser outras ferramentas. Então... Mas você imagina, quando chegar no ponto assim, ChatGPT, eu tô com uma dúvida em regra de 3, por exemplo, eu tô com uma dificuldade aqui de aprender trigonometria. Estou te entregando todas as questões que eu errei, formule para mim exercícios na média necessária que eu preciso para progredir a escadinha. Você imagina? Já faz. Então, se você pedir, ele já faz. Já. E aí sabe o que eu acho que vai acontecer? Que eu vejo, às vezes, isso, a primeiro sintoma que a gente vai ver é que assim, muitas bancas errando a mão. Porque a gente está num ponto aqui que não dá mais para você simplesmente subir a dificuldade do conteúdo em si, porque eles já sabem, o pessoal já está decorando a lei, os artigos, etc. e tal, está muito bem em português e matemática. Aí eles vão tentar utilizar outras metodologias que, por exemplo, eu vi essa transição da VUNESP, que é assim, poxa vida, às vezes o conteúdo está muito tranquilo, o pessoal já entendeu esse edital. Eu vou colocar um enunciado mais longo. Eu vou colocar questões que tem um português um pouquinho mais difícil. Vou jogar um texto da Clarice Lispector, porque tem uma subjetividade que, poxa, você lê um texto da Clarice na sua casa, é maravilhoso. Eu leio, eu gosto. Acho maravilhoso. Agora, você lê um texto da Clarice, o fogo queima, fogo arde. Contando o tempo. Contando o tempo, precisando resolver cada questão em menos de 3 minutos, porque depois você ainda tem que passar para o gabarito. Poxa vida, vovô. E aí eu acho que gradualmente a gente vai ver isso cada vez mais. Porque eu tenho certeza que a próxima prova da vovô, sobretudo para um concurso maior, ela vai surpreender. Ela vai cair alguma matéria lá, um direito penal, então, sei lá, direito processual civil, que vai ser uma prova estranha. E eu fico com a impressão de que as bancas elas vão tentar quebrar o pessoal no psicológico. Então, se uma pessoa é muito nervosa, muito ansiosa, ela vai ver se eu gosto muito de normas. Aí cai na prova de normas e as 3 primeiras questões são dificílimas. Aquilo abala o emocional. E ela vai tentando selecionar assim. Ou então é uma prova de 100 questões, mas só dá tempo de verdade, com base nas nossas estatísticas aqui, do candidato fazer 90. Eles que se virem. Exatamente. Porque o pessoal está muito qualificado. Ou senão os caras já colocam de cara assim 4 letras A seguidas. Né? Que a gente conversou aqui. Exatamente. Porque às vezes saber o conteúdo não vai ser o diferencial, né? Imagine você passar isso pro gabarito. Não é possível, 4 A seguidas, mas agora tá assim. Eu tava falando outro dia, eu peguei prova CESP aqui, as provas Sebrasp, que tá tendo agora, tá tendo 3Ds, 4As, tudo seguido. Você fala, pô, que sacanagem, porque por mais que você fala, pô, eu tô seguro, mas, poxa, mas 4? Aí pelo menos uma. Aí você vai querer rever, né? Deixa eu rever essas questões aqui, porque não é possível. Lá dentro você tá em dúvida entre duas. Mas não vai ser essa aqui. Então forma diferente de eliminar. Exatamente. Isso acho que é bem. É tranquilinho ser concurseiro. Nossa, cara, é uma loucura. E esse é um papo assim que. Como é que você vai explicar isso para sua mãe? Meu filho, gabarito, você acertar certo, tá certo. Passa lá, ué. Eu queria te perguntar também. Tudo bem, quando você fez a prova, eu imagino que já no mesmo dia ou no outro dia você já colocou a sua nota no olho na vaga. Sim. Você colocou, né? No mesmo dia à noite, paguei. Exatamente. Ansiedade a mil. Ansiedade a mil. Você viu sua nota, você estava bem colocado lá, né? E quando você, de fato, começou a... Você chegou a corrigir assim a nota no papel? Claro. E aí, qual foi a sensação de você só ver assim, tum, só certo. Porque assim, no meu caso, essa prova ela foi meio agridoce para mim, por quê? Porque nos simulados eu estava batendo 90 a mais. Eu estava com muita, eu me preparei para essa prova com muita fome. Então teve uma parte, eu errei 3. Interessante, quando eu fiz a prova, eu falei, eu vou começar por onde eu estou mais confortável, penal. Eu errei 3 seguidas de penal. Putz, e eu sabia que eu tinha errado. Você sabia? Na hora eu falei, eu não sei essa questão. Próximo, eu não sei essa questão. Eu cheguei na prova do TJ assim. Eu sabia. Mas vem aquela questão da vontade de passar, de estar blindado. Sabe o que eu fiz? Pedi para ir no banheiro. Porque eu fiquei triste. Aquilo me desestabilizou. Eu pedi para ir no banheiro. Olhei no espelho. Falei assim, firma o golpe, bichão. Firma, você estudou para isso. Eu respirei fundo, me estabilizei e voltei para a prova. Aí eu falei assim, eu sabia que os 90 a mais que eu estava batendo no simulado, que eu buscava, não dava mais. Você já sabia, já? Eu tinha, porque assim, você começa a prova sabendo que provavelmente você errou 3, é um soco na cara. Aí eu fiz uma prova como recuperação. Porque assim, eu fiz muitos simulados.
Então eu sabia exatamente quanto tempo eu gastava para fazer a parte de português, quanto tempo eu gastava na parte de direito, informática. E aí eu vi duas coisas. Eu cheguei na prova e eu sabia que eu não tinha ido bem em penal. Mas eu falei, não, vamos continuar. A partir de agora eu vou dar o meu melhor. Sem salto alto, humildade, eu vou dar o meu melhor na prova. Vou sair na mão com a VUNESP aqui. Beleza. E aí eu fui questão. Aí como eu vi, pô, isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Aí no resto... Foi. Aí eu fui crescendo. Normas da corregedoria, gabaritou. Foi. E aí eu bati, nossa, aí aquilo me aliviou porque penal, pra mim, teve gente que gabaritou, mérito de vocês, parabéns. Eu fui mal em penal, mas normas veio docinho, cara. E eu tava com medo de normas, eu estudei tanto, fiz flashcards, decorava, ficava girando aqueles papeizinhos. Aí bati o olho na prova, nossa, isso aqui tá mamão com mel. E aí fiz, aí depois eu fui pra informática, bati o olho, pô, tô confiante, fui fazendo. Pô, cara, isso aqui eu sei, isso aqui aí eu sei. Aí voltou a confiança. Aí relaxei. Só que tinha um detalhe, que eu senti, alguns amigos meus não sentiram isso. Uma característica da prova que eu fiz foi, a prova era um pouquinho mais longa. Então eu via, pô, tô atrasado 10 minutos aqui, como eu falei. No simulado eu sabia exatamente quanto eu precisava. Ô, tô 10 minutos aqui, tô 5 minutos ali. Aí o que aconteceu? Eu falei, putz, vou ter que reorganizar minha ordem aqui. Então eu fiz todas as outras matérias. Português, eu fiz bem. Eu falei, não, esse texto aqui vai precisar de atenção. Aí eu fui, li. Teve uma questão lá que eu fiquei em dúvida entre duas. Mas aí quando eu já estava quase passando para a próxima, eu lembrei. Aí eu troquei uma pela outra, aí eu gabaritei. Caramba. Era para ser. Só que aí, uma das questões que me custou ficou faltando uma questão de raciocínio lógico, que era um pouquinho mais, que exigia um pouco mais de tempo, e 3 questões de matemática. Aí eu tive meio que chutar, infelizmente. Ah, Kaique, dessas que você chutou, quantas você acertou? 0. Você vê, faz parte. Era pra ser. Você vê, era pra ser. Eu já vi uma estatística, isso é um fato, que se você jogar na Mega Sena, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você passar no concurso chutando. Pra você ter uma ideia, na Mega Sena é 1 para 60 milhões. Se você pegar uma prova de 80 questões, você não sabe nada, absolutamente nada, tá escrito em sânscrito, em aramaico, você começar a chutar, a chance de você passar acho que é 1 para 80 ou 90 milhões. Nossa. Porque vira fatorial, né? A primeira é 1 para 5, depois multiplica, 25. Multiplica. 3 é 1 para 125. 3 questões. Caramba. E vai virar, e é mais difícil. Então, a galera aí que presta concurso público, que quer tentar passar na sorte, sugiro que joga na Mega Sena, cara. Exato. Melhor, né? Dá menos trabalho também, né? Dá menos trabalho, joga na Mega Sena, porque o cara acha que vai passar no concurso. Vai ser até mais barato, né? Porque a inscrição você vai jogar fora. Já. É verdade. A inscrição hoje é 100 conto. Ela joga 100 conto de sei lá. 100 jogo na Mega Sena. De loto fácil, o cara acerta 12, 13. Pra gente ver que concurso... Uma quininha que é mais barato. Pra gente ver que concurso ele é... É mérito. Talvez, você acha que o concurso ele é o critério mais justo que tem pra gente selecionar alguém? É o concurso público hoje, da forma como ele é feito aqui no nosso país? Ou você acha que de repente existiria um... Vou citar meu amigo Jefferson, escrevente e filósofo, tá? Show. Não é ideal, mas é o melhor possível. É isso, é o que a gente tem. É perfeito? Não é. Por exemplo, uma pessoa que teve uma origem muito difícil, não teve possibilidade de aprender português e matemática, ela vai começar atrás. Aí, por exemplo, na vida adulta, se você é analfabeto funcional, você vai ter que pagar um pedágio aí de alguns meses para conseguir equiparar e absorver o conteúdo. Mas mesmo assim dá. Hoje em dia, eu falo isso, eu tenho algumas pessoas que meio que a gente fez uma amizade no Instagram, assim, pessoas começaram a me mandar mensagem compartilhando a história delas e me pedindo conselhos e eu vou ajudando como eu posso. Tem uma mulher que ela está evoluindo muito nos últimos meses e ela só tem um celular. E ela falou assim, Caio, eu vi num vídeo seu que o mínimo que você precisa hoje é um celular e internet. E eu decidi começar a estudar. Isso já faz, sei lá, 4 meses. E ela continuou. Então eu tenho certeza que eventualmente vou receber a mensagem dela assim, Caio, passei. Bacana, que top, tomara. Tenho certeza. Que top. Tomara, aí você fala pra gente, né? Aí Mais já fala uma pra gente, a gente mais uma, vamos fazer aqui. A pessoa que passou estudando apenas pro celular, hein? Ó, que show de bola. Mas cara, isso daí que você falou. Antes eu tinha, vamos dizer assim, eu era invejoso.
Talvez, eu acho que talvez é a palavra certa, invejoso. Porque eu tive uma origem muito humilde. O Rogério também teve, né, Rogério? Eu tive uma origem muito humilde. A gente estudou escola pública a vida inteira, né, cara? Que você falou, a gente acaba tendo que pagar um pedágio, né? Eu sou da periferia mesmo, morava em Coab, Singapura. E eu não tive estudo. Né? Eu não tive estudo, não repetia de ano tal, e também culpa minha, eu não estudava. Eu boto culpa minha nisso daí também. E aí eu vi as pessoas que tinham condições de fazer um colégio bom, tal, eu falei, tá tudo na minha frente, lá, só porque estão na minha frente eles vão conseguir passar. Eu tinha esse pensamento, que é um pensamento besta. Porque senão, a pessoa que não tem condições não pode prestar concurso público. Só quem tem condições. E não é assim, cara. Porque se você não tem condições, você vai ter que se esforçar mais até você chegar naquela pessoa que já tem condições, já tem uma capacidade melhor do que você, mas você vai chegar se você lutar. Igual você falou, se você tiver brabeza, você consegue chegar lá. Eu já tinha essa... já que eu não vou chegar naquele cara lá, não é pra mim. Entendeu? E é interessante que, por exemplo, eu acho muito bacana essa questão de ter um bom microfone, ter uma câmera e tal. E essas são coisas que antigamente eram inacessíveis para mim. E hoje, simplesmente pelo fato de eu ter me esforçado, hoje eu estou colhendo. Se eu quiser ter um bom computador para editar vídeo, se eu quiser, eventualmente eu vou poder ter. E vai ser uma coisa que, assim, eu caio do passado, quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, todos os meus amigos tinham aquele PC gamer top e tal. Nem PC eu tinha. Sabe, teve uma época que eu estava num perrengue, aí eu tive que vender meu notebook. E é isso, e vida que segue. Então, eu penso assim, às vezes a gente precisa ter crenças, não importa, a vida está te batendo, a vida está te batendo muito. Não importa se é culpa sua ou não, ou se a vida está sendo justa ou não. Eu acho que bacana que você tente ter a mentalidade assim, é minha responsabilidade sair daqui. Não importa se é verdade ou não, mas se você tiver a mentalidade que eu vou me virar, eu sou responsável por isso aqui e por sair daqui, é uma mentalidade que vai te servir muito mais do que, me sacanearam, pode ser verdade, mas e aí? Qual é o próximo passo? Não é ficar se lamentando. Ou então ficar procurando desculpa, né, cara? Porque quando a gente sabe que é muito mais difícil se arregaçar as mangas e lutar do que você falar, mas também o fulano, né, estudou em escola particular a vida inteira. O fulano tinha uma escola boa. O ciclano também, né, sempre teve dinheiro. Então é muito mais fácil você fazer isso do que se arregaçar a manga e arrepiar para estudar, né? E tem também uma coisa que eu acho que eu vivi isso na prática. E eu vi isso com amigos meus, eu converso com várias pessoas, que assim, o ambiente é extremamente poderoso. Então, eu vejo isso em diversos aspectos. A pessoa vira e fala assim, eu vou fazer academia, dieta e emagrecer. Aí a sua mãe vai querer aparecer com um bolo. Porque para ela, ela não tá te dando um bolo, ela tá te dando amor. A sua namorada vai querer comer um sanduíche, o seu namorado vai querer tomar sorvete, alguma coisa assim. E no mundo dos concursos públicos, você paga o preço por ser o diferente. E o louco é, quer dizer, você tem um projeto, se você está construindo uma mesa, você quer correr uma maratona, a pessoa sabe, olha, ele está num projeto aqui, que é temporário, ele quer correr a São Silvestre, ele está se preparando. A sua família consegue entender isso. Agora, quando você está num projeto solitário, no seu quarto, colocando conhecimento, absorvendo conhecimento, sem nenhum resultado no mundo real, é muito difícil explicar isso para as pessoas. A menina tá endoidando ali, não sai do quarto. Um amigo meu, olha que interessante, na época da OAB, um colega meu chegou assim, a gente foi bater papo, ele frustrado, porque ele, Caio, ontem minha mãe bateu no quarto, ela falou, menino, você vai ficar doido, sai daí. Ela bem intencionada, mas não entende que eu estou estudando. É complicado. E a pessoa é bem intencionada, ela não quer ser o mal, ela quer ser o bem. Ela só não entende. E aí você vai ter que ter... O concurseiro tem que se virar, porque ele tem que ter temperança, ele tem que ter paciência, ele vai precisar ter amor para explicar isso para as pessoas. Olha, é uma fase, eu estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso por vocês. Sim. Eventualmente vai dar certo. E é mais complicado ainda porque, o que eu disse, não tem uma data limite, né? Não é esse concurso, é até passar. E não tem a garantia, né? Não tem a data limite, não tem a garantia que você vai passar também. Exato. Você falou, até passar, mas quando? Outro dia a gente comentou aqui, se você tivesse a certeza absoluta, tô até sendo redundante aqui, daqui 2 anos vai ser o edital do TJ, se você começar absolutamente hoje, você vai passar. É certeza, só que você vai ter que estudar das 8 às, 1 hora. Você vai estudar. Sim. Todos os dias. É certeza. É certeza. É certeza. Você vai.
Eu tenho certeza que a galera que tá em casa aí fala, lógico que eu vou ficar daqui 2 anos. Não, eu fico. É certeza. Das 8 ao meio-dia, das 8 ao mandato. Fico todos os dias, é sagrado. Agora não é certeza, cara. E aí a pessoa, pô, não sai edital, porque, olha, eu vou te falar, é difícil estudar sem edital. A maioria, eu acho que 90% da galera aí que presta concurso... Às vezes com edital já é difícil, imagina sem, né? A galera não tem... A motivação da pessoa vai lá pra baixo quando não tem edital. E aí quando tem edital, como o Marco fala, até minha avó quer fazer. Minha avó de 90 anos, eu vou prestar, eu quero fazer essa também. Prova né? aí, né? Essa prova, olho, vou fazer, né? E é interessante que às vezes amigos pessoais, eu não falei do meu canal pra ninguém, né? E eventualmente chegou nos meus amigos. E é interessante que o pessoal, como é leigo, né, não é do mundo dos concursos, eles replicam esses pensamentos. Aí eu já aviso, pô, não é bem assim que... Pô, vi seu canal lá do TJ, abriu a prova, tô querendo prestar, né? Porque você é seu colega. Pô, que bom que você quer prestar agora, mas você tá estudando, você tá estudando mesmo. Ah, não, eu tô conciliando aqui, sei lá, com concurso da área biologia. Não é bem assim. Então o pessoal da zoeira, hein? Ah, mano, o Caio passou, cara. Vou fazer essa prova então, cara. Se até o Caio passou, tem pessoal que é da zoeira ainda. Não, né? e é o que eu falei, aquela história, né? Aí, cara, quando esse concurso que você fez, eu fiquei sabendo, devia ter feito a inscrição também, né? Não, assim, cara, é verdade. Eu lembro que eu vi isso aí na banca lá, e por que eu não fiz essa inscrição? Poderia estar aí, ó. Por isso você passou, né? Você escoiou aí. E é engraçado pensar isso, mas eu acho engraçado de verdade mesmo. Porque lembrando, sei lá, quando estava no interior de Goiás, eu já tive professor que o cara simplesmente não gostava de mim. O cara não gostava de mim. De sentar com a minha mãe e falar assim, seu filho não vai ser nada na vida. Absolutamente nada. E ele é um dos caras que... Cara, quando eu peguei a aprovação, eu lembrei dele. Perfeitamente. Falei, aí, amigão. Olha aí, amigão. E aí depois não falei nada, né? Mas aí, eventualmente, eu sei que eu vou ter esse papo com minha mãe. Lembra do fulano? Minha mãe fala, claro que eu lembro, filho. Cara, você me fez lembrar de uma situação que aconteceu exatamente comigo isso daí, cara. Tinha uma professora que falou pra mim, cara. Eu vou até falar o nome dela, Luciene. Ela é professora de geografia. Eu também não tava nem aí com nada. Ela falou assim, você acha que você vai ser alguém na vida? Falou assim, no meio de uma prova, que eu tava fazendo uma prova, eu só olhava a prova assim, né? Eu falava, vou esperar dar o tempo, vou entregar em branco. Eu não sabia, não estudava. Só que ela, em vez de ajudar, ela falou assim, você acha que você vai ser alguém na vida? Olha pra você. Eu usava brinco na época, tinha o cabelo meio grandinho, assim, você com esse cabelo, com esse brinco, com essa roupa, você não vai ser ninguém na vida, olha pra você. Na frente de todo mundo, aí todo mundo deu risada. Só que assim, eu era o cara zoeira da sala, então aí, na época eu levei na brincadeira e tal. E aí toda hora eu lembro dela, cara, é uma coisa que eu não esqueci. Não sei se isso é um melindre meu, talvez seja. Mas marcou de alguma forma. Marcou, cara. Marcou. Isso daí eu não esqueço. E eu queria um dia poder voltar pra escola, não sei se ela tá lá ainda, falar, professora, você falou que não é ser ninguém na vida. Na minha galera eram 30 pessoas, a gente tem um grupo lá do colégio e tal. Dos 30, acho que eu devo ser o 1 ou 2 que tá melhor ali. Então, e eu assim, eu era o pior da sala, um dos piores. Então dá vontade de falar assim, ó, quando você fez isso, eu fui uma exceção, mas quando você faz isso com um monte de gente, a pessoa ela fala, já tô na merda mesmo, cara, é isso aí mesmo, tô nem aí com a vida. Eu acho que tem esse lado que você falou, mas tem o outro lado também, cara. Às vezes é o choque que faz a gente acordar. Eu acho que isso, igual aconteceu comigo também. Comigo foi um chefe de chegar e falar, né? Pô, você entrou pra ser isso, você vai ser isso o resto da sua vida. Se você quiser, você pede pra fazer outra coisa. Isso te choca, mas isso é bom, porque se ele falar assim, tá bom, você coitadinho, mas agora quando te pega e joga na parede e fala assim, aí você toma aquela, tipo assim, agora eu viro homem ou eu continuo moleque. Então, assim, eu não, com uns funcionam, com outros não. Mas na maioria das vezes isso faz a gente refletir. Por quê? Como assim? Às vezes você tava ali mas quando a pessoa fala assim, não, eu vou mostrar que não é bem assim não, cara. Tem gente que usa isso como realmente. Mas eu acho que tem tipos assim de chamadas, vai depender. Por exemplo, uma pessoa que ela tá meio no bem bom, que ela tá meio de sacanagem, ela precisa de uma chamada dessa. Mas eu acho que às vezes a pessoa vem de um ambiente muito, muito hostil, ela nem acha que ela é capaz. Foi isso que eu pensei no meu caso. Então, uma martelada na cabeça, aquilo não tá te colocando para frente. Aquilo só tá reforçando as limitações que você tem. Então, acho que depende do momento, assim. Depende do momento. Eu já tive, por exemplo, um professor de física que eu era assim, se eu encontrar esse cara novamente, o Abdala.
Abraço, você é um monstro, eu gosto de você mesmo. Um belo já um tempo depois, eu fiz uma prova, aí eu fui fazer ensino médio no Instituto Federal. E esse cara, ele era diferenciado porque aí o que ele fez diferente, ele chegou, tava no quarto, no finalzinho do ano, ele me chamou de canto, ele falou: ei, Caio, você não vai dar conta de passar comigo não, com essas notas aí, você vai bombar comigo, hein, na boa, e riu. E aquilo mexeu com o meu brilho. Eu falei: como assim não vou passar? Vou sim. Aí depois eu fui, passei, falei: ó aqui, professor, eu falei, ó, o senhor falou que eu não ia dar conta de passar. Ele falou: mas funcionou, né? Então, exatamente. Mas é que nem você falou, é uma outra situação, né? E é a uma outra situação. Diferentes. Talvez seja isso que muito concurseiro precisa também, né? Sim. Porque a maioria fala, mas daí é carta marcada, pô, você é um tanto de gente. Que 200 mil pessoas pro TJ, por que você vai passar? Ah, você não vai conseguir não. Você nunca gostou de estudar, você sempre foi vagal. Tem isso daí também, né? E a gente fala, né? Às vezes, igual a gente tava brincando aqui, eu devia ter feito inscrição nesse concurso também. Então, até a gente fazer um concurso e passar, e você fala: caramba, eu consegui. Até isso acontecer, você fica legal. Quantos concursos que eu fiz assim? Abro inscrição, vou fazer. Eu ia lá, nossa, que prova. Eu ia lá fazer, falei: meu, nunca vou passar num concurso. Mas aí quando você faz o primeiro, que, sei lá, em algum momento você estudou, você se dedicou ali, que você faz, você olha lá, você começa no gabarito, você acertei. Aí o coração começa a palpitar, você fala: caramba, será que eu fui bem? Aí depois você vê, sai lá a nomeação, caramba, Qual eu foi o consegui, gatilho? velho. Você teve um gatilho, né? Tive. Porque o que o Rogério falou, tem Porque muito tem a aquele ver. primeiro concurso. Eu fiz uma porrada de concurso que eu fiz inscrição, ia lá fazer a prova a ponto de terminar e ficar esperando. Deixa eu esperar da hora pra entregar a prova, né? Porque não podia entregar, né? Mas assim, olhava primeiro, não sei, entregava. Aí teve aquele concurso que você fica: caramba, eu passei. Eu acho que dá. Aí você... Opa! Eu acho assim que as pessoas... Acho que uma coisa interessante de dizer é que você não precisa ser refém do seu passado. Você pode mudar. Então hoje, estudar para concurso e tomar posse me transformou de certa forma, porque hoje eu sou mais centrado, hoje eu sou muito mais autoconfiante. Eu não tinha essa organização. Então, por exemplo, eu tenho minhas metas hoje, eu tenho no caderno, o que eu vou fazer sábado, o que eu vou fazer na quarta-feira. Eu preciso ter, por exemplo, me mudei sozinho para cá. Então, tudo eu resolvo. E eu tenho cada detalhe anotadinho para não me perder. Então, eu não era assim. Eu vivia um dia de cada vez. E o que acontece? Acho que sem sombra de dúvidas, cara, eu posso falar que eu decidi estudar para o concurso do TJ por necessidade, mas assim, acho que meu pai teve um problema de saúde e ele estava numa situação frágil, assim. E eu acho que o que me pegou é que eu cheguei à conclusão assim: pô, tá na hora de eu retribuir. Meus pais sempre fizeram de tudo por mim, tudo. Aí eu vi meu pai assim mais fragilizado, eu pensei: já deu, né? Já deu de receber, pô. Tá na hora de entregar. O retorno, né? E tanto que hoje, assim, eu tô há pouco tempo no TJ, assim, e eu já consegui dar um certo suporte para algumas pessoas, e isso me deixa muito feliz. Bacana. Porque pessoas que me ajudaram no passado eu já estou podendo contribuir um pouco, e é muito... Cara, acho que o pessoal não entende isso, assim, cara, poucas coisas na vida são melhores do que ouvir um muito obrigado sincero. Cara, você tá me salvando aqui. Pô, é muito bom. É legal, né? Poder ajudar os outros é um alívio muito grande. E o que virou a minha chave de verdade foi quando caiu a ficha. Pô, eu sou um homem, eu tenho a cidade que eu tenho aqui, e tá na hora de eu assumir essa responsabilidade total. Eu preciso ter previsibilidade na minha vida, eu preciso ter uma organização financeira para alcançar meus projetos, não dá mais para oscilar. E quando você via que você não passava, que sensação que você tinha? Você tinha a sensação de desistir? Você fala: puta, fui mal. Isso não é pra mim. Olha, teve um concurso que eu fiz um concurso naquela questão do tiroteio, assim. Como eu disse, né, tem 2 concursos que eu estudei real. Eu estudei pro da polícia, pesado, sem metodologia, e eu estudei pro TJ, fazendo tudo certo. Quando eu entrei no IBGE, um pouco tempo depois, teve um concurso para, salvo engano, o nome do cargo é Fiscal de Tributos de Senador Canedo, que é uma cidade que fica ao lado de Goiânia. E, sabe, eu não estudei bem.
E eu estudei dentro das minhas possibilidades, trabalhando muito, mas depois chega em casa, estuda e conciliando com a vida. E aí, quando eu vi o resultado, que sei lá, eu fiquei, sei lá, uns 5 pontos abaixo da nota de corte, e aí você, pô, dava, cara. Se eu tivesse estudado direito, eu ia ter um emprego agora, eu ia ter uma perspectiva de um cargo efetivo. Pô, aí aquilo ali me deixou muito chateado. Muito chateado. Porque fica naquela questão, fica 50%, pô, mas não dava, porque eu tinha uma série de obrigações. E 50% de autorresponsabilização, cobrança, porque eu sempre me cobrei muito. A diferença é que com a organização, beleza, eu estou me cobrando, só que agora eu preciso fazer isso, isso e isso. Porque às vezes a pessoa é simplesmente ansiosa, ela tem uma autocobrança, mas não tem um plano, ela só sofre. Que foi o que aconteceu comigo um tempo. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, cara. Eu queria que você falasse sobre técnicas de estudo, tá? Eu queria que você falasse o seguinte: cagadas que você fez, que você não voltaria a fazer, o modo como você estudou para passar, quantas horas, que nem a gente está falando de horas, tudo bem, você pode repetir, mas qual que é a sua técnica de estudo, matérias que você estudava por dia, uma só, várias? Conta aí no modo geral. Polêmica aí. Tem gente que defende você só 2 matérias por dia. Eu nunca consegui fazer isso. Então, em linhas gerais, assim, eu vou estudar mais ou menos 50 minutos a 60 minutos de uma matéria antes de encher a paciência dela. Aí eu já vou querer passar para a próxima. Então, nos dias que eu estudava 6, 7 horas, eu girava 7 matérias. 50 minutos, aí intervalo de 10, 15, 20, vai depender. E, óbvio, se acorda de manhã, os seus intervalos são mais curtos. E fazia uma pausa para o almoço, e aí depois do almoço meus intervalos eram mais longos. E assim, a minha sessão de estudos eu respeitava mais religiosamente. Eu me propus a estudar 50 minutos, eu vou estudar 51, 52. Agora, o intervalo, com o tempo, já estando organizado, eu dava uma margem maior, porque eu ia sentindo meu corpo. Porque às vezes eu sabia, por exemplo, eu estou aqui, se eu forçar mais meia hora aqui, eu destruo meu dia. Mas se eu esperar um pouquinho, descansar, eu consigo voltar depois. Isso com relação à divisão de tempo, girando as matérias. Como é que é padrão, assim? A minha sessão de estudos padrão, por exemplo, para absorver um conteúdo que seja de lei seca. Eu vou abrir a lei e eu não tenho a pretensão de aprender tudo naquele momento. Eu sei que é impossível. Então eu vou fazer o seguinte: eu começo a ler o conteúdo, entendendo, e eu vou anotando umas palavras guia. Umas palavras guia só para ter uma noção do conteúdo. Terminei aquela sessão, eu vou fazer o que eu chamo da técnica do livro fechado, que entra no estudo ativo, que eu defendo, que é o seguinte: você está absorvendo o conteúdo, beleza, mas no dia da prova, ele não vai... O pessoal diz isso na internet, é um conhecimento comum que é. A prova não é de ler conteúdo, não. A prova é de resolver questões. Então você tem que ter o conteúdo organizado na sua cabeça, para não só conseguir recuperar aquela informação de forma rápida e também assertiva, com pouca margem de erro. Então, em linhas gerais, eu ia absorver o conteúdo de forma passiva, a depender, por exemplo, eu ia resolvendo mais questões quando eu já tinha batido mais conteúdo, vai depender. Às vezes eu fazia 50% conteúdo, 50% questões, mas um conteúdo novo, assim, que eu não sei absolutamente nada, eu vou estudar, eu vou ler, e aí depois eu faço a técnica do livro fechado. Fechei o conteúdo, com base naqueles tópicos que eu anotei, tá, mas agora o que eu lembro disso aqui? Porque às vezes a pessoa vai ler um conteúdo e acha que aprendeu tudo. Não, você tem familiaridade. Familiaridade é diferente de conhecimento. E aí você pode ou resolver questões ou fecha o conteúdo, fecha o material e eu vou anotando. O que eu lembro daqui? E aí isso quando você está começando a fazer, é cansativo, é demorado, mas o seu cérebro vai se adaptando. E aí isso é uma coisa que, no meu caso, me ajudou a aprender muito mais rápido. Porque desde o primeiro contato eu estava conseguindo absorver uma boa quantidade de conteúdo. Beleza, fiz isso. Matemática não tem segredo exatas. Eu vou precisar acompanhar o material. E uma brincadeira que eu fazia com meus amigos, que é assim, que uma coisa que me ajudou no TJ, que foi... Como eu disse antes, cara, eu não quero cometer erros aqui. Então a gente brincava que eram as sandálias da humildade. Português, o que você estudou? Tudo. Matemática, o que você estudou? Tudo. Eu não escolho. Tá no edital? Eu vou estudar. Não vou escolher. E aí eu ia, assistia o conteúdo do professor, a videoaula. No caso, eu assisti videoaula em velocidade 2 e depois resolução de, por exemplo, exatas, resolução de questões exaustivamente. Eventualmente, você vai bater o conteúdo
E aí você vai só resolver questões das exatas. Aí depois você vai aproveitar o banco de dados do site de questões para saber quais são os tópicos preferidos da banca e os seus pontos fracos. Com base nisso, você vai montar sua reta final lá na frente. Direito, não tem como você achar que você vai abandonar a lei seca em algum momento. Não dá. Então, dependendo, por exemplo, eu já tinha uma familiaridade maior com direito constitucional, então eu me permitia fazer revisões dando a famosa lidinha, que não é ideal em uma matéria que você não domina tão bem. Então, por exemplo, eu recebo comentários lá no canal. Ah, Caio, mas você diz que você termina a sua sessão de estudos no dia e você tem que fazer uma revisão de até 24 horas. Mas eu estou com a sensação de que eu já aprendi tudo. Então faz assim, pega 5 questões do conteúdo de ontem, com material fechado. Vamos ver se você acerta 5. E aí, com base nisso, você pode fazer a revisão por demanda. Então, no dia seguinte, ao invés de apenas dar a lidinha, que você talvez esteja se enganando ou não, você pode pegar algumas questões rapidinho, não precisa ser muito tempo. O importante é você ativar sua memória. E aí você acerta as questões, talvez você acerte 3, erre 2. Aí, quando você voltar para o material com aquela revisão por demanda, aí seu cérebro absorve aquilo como esponja. Que show de bola. Bacana. Em linhas gerais é isso, assim. Fui claro? Sim. Foi. E na reta final que você falou, exatamente a gente faz o quê? Mais questões? Aí o que acontece? O que é o ideal? O ideal é que você tenha batido todo o conteúdo. Então, algumas coisas, eu daqui para frente, eu pretendo fazer melhor. Então, o que eu indicaria? Cara, monta um material com carinho de revisão. Faça alguns flashcards. Você pode, por exemplo, se é um artigo que tem muitos incisos, vai fracionando aquilo. Ou então, por exemplo, o que eu faria se eu não fosse formado em Direito? Porque eu sei que é uma facilidade que eu tenho. Sim. Eu faria, ao invés de fazer... às vezes eu vejo que o pessoal faz flashcard errado, né? Coloca uma frase aqui e nas costas, 5 incisos, 10 incisos. Não é assim. Você pode, por exemplo, montar um flashcard com aquele parágrafo faltando 2 ou 3 palavras. E aí o seu trabalho vai ser recuperar as palavras. Aí naquilo você vai, volta, as palavras-chave. Ou então um prazo. Monta um parágrafo. Cara, só tira o prazo. Só tira uma sempre. Não, talvez. E vai, assim. Pega a exceção. Né? E hoje eu faria dessa forma. E aí o que é muito importante, que eu até já falei no vídeo, que é assim. Se você montar um material para reta final com base no que mais cai, que é uma coisa que eu acho assim, que mais me incomoda. O pessoal vai me pedir ajuda e fala assim, não, Caio, eu estou estudando aqui focado. Focado em quê, amigo? Não, no que mais cai. Não é o que mais cai. É o que mais caiu, amigão. É o que mais caiu. Você tem bola de cristal? Você não tem. Como é que você vai saber? Às vezes até o contrário, né? Caiu muito isso aqui, vamos cobrar o que não cai. Tem gente que me entende, tem gente que... E é engraçado porque tem gente que simplesmente é cabeça dura. Não, Caio, não concordo. Show. A preparação é tudo bem, eu não sou seu pai. Né? Só te interrompendo, aqui a prova do TJ, o edital dele, ele é fechável, né? Sim. Não sei se a palavra existe, mas você consegue fechar o conteúdo. É justamente por isso, né? Porque tem edital que não dá para fechar. Tem edital que você pega de fiscal aí de Cefaz, que tem 22 matérias. Infelizmente, você não dá para fechar. É o que você conseguir, mas o TJ dá para fechar, né? Mas assim, eu confesso que, por exemplo, a área fiscal é uma coisa que eu não domino. Assim, eu não vou ser... O que eu consigo analisar são concursos de nível médio. Sim, claro. Que tem um edital praticável. É por isso que você falou. Ele falou o que cai, não é o que cai. Você tem que fechar o edital. O edital do TJ, ele é que fechado. Pode cair. Exatamente. Mas é aquela parte lá, acho que eu não vou. Não, você tem que. Porque ele é um conteúdo que dá para fechar. E pode ter certeza, todo mundo que passar é o pessoal que fechou o edital. Não, sem sombra de dúvida. Você não pode se dar o luxo. Porque eu acho assim, o cara, ele pode ir para a prova do TJ e falar, Caio, eu vou pegar os temas aqui que a banca adora. Beleza, você vai tirar 80. Você vai tirar 75. Aí você fala, nossa, fui bem. Tudo bem, mas você não passou. Não, mas eu fui bem. E atualidades que também caem na prova do TJ, né? Como você faz? Onde você estudava atualidades? Cara, essa é uma história boa. Assim, não, só para voltar, acho que tem uma parte que faltou eu terminar. Você cai o que mais cai é o que um aulão de véspera vai ensinar para o pessoal. O que é o diferencial que eu acho? Você tem que saber exatamente quais são os seus pontos fracos.
onde você está apanhando mais. Aí você vai ter que fazer uma bateria de questões e, se necessário, e caso você não tenha feito um bom material de revisão, aí você vai ter que dar aquela lidinha, só para fechar, né? Pontos preferidos da banca e seus pontos fracos, que é assim que eu enfrento. E aí, por exemplo, eu não tive essa opção porque eu precisei viajar. Então, no sábado eu meio que descansei. Mas o meu conselho, tá? Tem gente que discorda e quer ficar lendo até o último momento. Eu acho o seguinte, eu acho que se você vai correr uma maratona no domingo, você não corre uma maratona no sábado. É a minha visão. Simples assim. Eu acho que você tem que chegar descansado na prova. É isso. Atualidades, se eu contei para vocês que, por um lado, eu bati cabeça na parte de penal, na parte de matemática, que não deu tempo. Cara, você já viu Quem Quer Ser um Milionário? Que já assim, vi. cada acontecimento da vida dele propiciou aquele acerto. Sim. Foi exatamente a mesma coisa comigo. Um belo dia eu tava batendo papo com uma amiga, a gente tava falando sobre quadros, aí por conta dessa conversa eu acertei a questão do quadro. Nossa. Aí teve a questão onde o Papa tava. Eu não fazia a mínima ideia de onde o Papa tava, mas eu conhecia a cidade. Falei, não, esse país, sei. Foi assim. Nossa. Sorte pura. A única questão que o pessoal que fez a prova do TJ vai lembrar, que era a bendita questão do satélite, que eu tinha efetivamente estudado a respeito, eu consegui a proeza de errar. Porque ficou meio do... Entendeu? Então, assim, era pra ser. Cara, eu sorrio quando eu lembro dessa prova de atualidades. Que legal. Você sabe como que é que eu estudava atualidades? Quando qualquer prova que eu ia fazer que tinha atualidades, porque ele pede, né? Dos últimos 6 meses ou do último um ano pra trás. Normalmente ele pede 6 meses, não pede mais que isso. É difícil pedir mais. Ou do ano de 2023, vai. Até porque passou de um ano já não é atualidade. Exatamente. Eu entrava no site do Jornal Nacional, da Rede Globo, no site mesmo. E lá você tem os tópicos do dia. Você é jornalista, você sabe, e eles põem no site um resumo. Aí eu ficava passando com a bolinha. Quando eu falava de esporte, futebol, eu já passava. Aí quando eu falava de coisas assim, de política, eu olhava uma coisa e começava. Aí dia 1, aí voltava, dia 31, dia 30. Eu fazia isso, cara. Sei lá, eu conseguia fazer um mês aí em umas 3 horas. Mas, poxa, eu tô fazendo um mês de atualidades. E aí eu tinha que pegar 6 meses. Então eu conseguia fechar atualidades, né? Sei lá, em 10 dias eu fechava. Lógico que você não vai decorar tudo, tinha que passar de novo e tal. Via coisas internacionais, coisas que estavam acontecendo. É desse jeito que eu estudava atualidades, olhando o site do Jornal Nacional. Tem também o R7, tem um monte de site aí. Porque acaba sendo comuns, né? O que você vai ver ali, você vai no Jornal Nacional, os acontecimentos... É o que está na agenda do momento. Então a banca não vai cobrar um acontecimento aleatório ou alguma coisa... Depende. Porque assim, uma coisa que eu até quando a gente estava conversando antes a respeito de como a banca pode surpreender. A banca tem uma liberdade absurda. Isso então, é verdade. o que eu recomendo para o pessoal do canal é assim, no seu tempo livre, vá consumindo um conteúdo de atualidades por desencargo de consciência, mas sem pressão de anotar, por quê? Se a prova vier fácil, beleza. Agora, se a prova vier insana, é sorte. Vai ser para todo mundo. Quem quer ser um milionário? Vai ter um Caio lá que vai ficar olhando, nossa, eu sei isso aqui. Né? E vai ter outra pessoa. Por exemplo, tem um rapaz, acho que é o Concurseiro aos 40, que ele tem um canal aqui no YouTube, que, salvo engano, ele conta que ele levou uma surra da prova de atualidades. E claramente uma pessoa disciplinada, bem preparada, poderia ter entrado no TJ. Salvo engano, ele foi aprovado num TRT depois. Show, hein? Então, assim, você vê que é uma pessoa que estuda, que está no jogo, mas pela aleatoriedade. Entendi. Entendeu? E Sim. a prova do TJ, todos os concursos de nível médio, hoje em dia, eles têm uma margem muito pequena. Então, por exemplo, o simples fato de eu ter gabaritado português me colocou, por exemplo, 150 colocações na frente. São 25, né? Português, né? 24. 24. Caramba. O outro dia, assim, por 2 vezes a prova da VUNESP de atualidades, eu vi pergunta que perguntava assim: nos últimos 2 meses, o livro mais vendido no Brasil foi... Sei lá, o livro de drama mais vendido no Brasil. Sei lá, cara, você tinha que saber qual que é o livro. Ele colocava os 5 primeiros lá, cara, você tinha que saber. Aí você dava um Google, aí ia num site lá que falava: neste mês o livro continua em primeiro lugar, blá blá blá. Você tinha que saber. Só que nem você falou, só que esse daí é aquele que vai acertar mais quem tem sorte. Se o cara não tá avaliando. Não tá avaliando. Você tem que saber, sabe? De cinema, perguntou já. Qual foi o filme mais assistido de bilheteria no primeiro semestre de 2022? Você tem que saber, cara, que filme. Às vezes você não é nenhum cara que curte filme, mas você tem que saber. Então, atualidades, que nem você falou, eles podem pegar pesado, eles podem fazer você errar.
Mas também eles podem, né, de repente, fazer Porque assim, Se eles forem usar, de repente, vamos aproveitar a atualidade pra gente eliminar uns candidatos. Então, aí pode ser, realmente. Os caras que você falou, eles têm uma liberdade muito grande para fazer isso. Porque a atualidade é o que a gente tá falando. Né? Com menos de um ano é atual ainda. O que a gente identifica é que a VUNESP, ela tem... Quando eu postei meu vídeo, muitas vezes o pessoal fala assim, meu vídeo falando de atualidades, tem alguns comentários, a VUNESP ama o Oriente Médio. Então, tem algumas questões que você pode tentar, por exemplo, se você tem consciência da questão dos curdos, Turquia e aí Rússia, talvez caia uma questão do Nord Stream nessa prova, poderia cair, né? Aí tem a questão do Nagorno-Karabakh, que é um conflito do Azerbaijão, Armênia, invasão, só que aí você vai olhando tudo que é importante, aí você aprofunda mais, se aprofunda mais. Aí tem a questão da Rússia e Ucrânia, ponto de vista, aí teve, por exemplo, eu olharia essa questão de, acabou de ter uma invasão em território russo, de pessoas que se identificavam como russas, que seriam um grupo de libertação, sei lá, 60 homens em Belgorod. Essa é uma questão que agora não cai na prova do TJ, mas que pode cair na próxima. Beleza. Ou não. Detalhes. Isso daí, pelo menos, passa no Jornal Nacional. Não, mas é interessante isso daí. Eu queria te perguntar também uma coisa. Você falou para mim que não estudava em véspera de prova. Tá? Mas você falou também daquela da 24 horas. Sim. E aí eu fiquei pensando... Perfeito. Porque eu fiquei pensando, você falou, não estudo em véspera de prova, mas tem aquela revisão das 24 horas. E essas 24 horas seria quando? Entendi. Você entendeu? Porque, assim, qual que é a questão? Por exemplo, eu prefiro... É uma troca, tá? Na véspera de prova, você tem duas coisas. Você pode ter aquela memória de curto prazo, que também é uma boa. Daquela decora alguns prazos, até uma boa. Tem gente que fica lendo o papelzinho até o último momento da prova. Eu faço isso. Tranquilo, porque talvez você consiga 3 questões na prova fazendo essa aposta. Então, eu acho válido. Eu troco isso por estar muito descansado e tentar diminuir a minha média de erros ao longo da prova. É uma troca. Aí o seguinte, qual que é a questão? Com relação à memória de curto prazo, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode, na semana de véspera, dar aquela famosa lidinha em alguns aspectos e a sua memória de curto prazo também vai te socorrer. Agora, eu acho interessante somar essas duas coisas. O descanso no sábado e, vamos supor, de segunda a sexta, você vai estar lendo e relendo alguns tópicos, alguns pontos fracos seus, uma insegurança sua. A revisão de 24 horas é a base. Porque, por exemplo, se você for pesquisar na internet, tem a tal da curva de esquecimento do Ebbinghaus. Na minha experiência, o único ponto daquela curva que você vê que na prática realmente funciona é o de 24 horas, que é quando você tem aquela queda mais absurda no conhecimento. A partir daí, você, sobretudo no concurso de nível médio, que o edital é mais enxuto, você tem a obrigação de voltar no conteúdo. 1, 2, 3 vezes se necessário. Tem partes de normas que provavelmente eu estudei 6, 7 vezes. E tá tudo bem, porque eu estava com a faca nos dentes. Outros pontos, por eu ter uma maior facilidade. E eu acho interessante também porque, por exemplo, as pessoas têm características diferentes e por isso você vai precisar de uma preparação personalizada. Então, eu gabaritei português, mas eu tinha uma particularidade que eu conseguia fazer baterias longas de questões de português. Então, em 1 hora, eu fazia uma sessão de estudos que provavelmente vai render mais do que minha concorrência rendia. Já em matemática, por exemplo, eu consegui absorver o conteúdo, mas a quantidade de questões que eu conseguia resolver de matemática era baixa dentro de 1 hora. Isso me prejudicou um pouco. Sim, porque você tem que ficar pensando, né? E o RLM da VUNESP, o raciocínio lógico matemático, já era equilibrado. Então não me prejudicava tanto. Tanto que eu consegui... Aí isso, ao longo da preparação, pesou. Porque é diferente você conseguir fazer centenas de questões, de milhares de questões. Faz muita diferença. Com certeza. Bom, né? Deu o nosso horário. Caio, cara, te agradecer já desde já, né? Porque foi um bate-papo muito bom. Foi bom demais ter você aqui com a gente. Espero que o pessoal de casa aí tenha aproveitado também esse bate-papo nosso. Tenho certeza que muita gente vai acabar pegando isso aqui e vendo que pode ser útil para eles.
E se inscrevam no canal dele, tá aqui, ó. Vocês viram o tempo todo, o canal dele tá aqui embaixo. Caio tá? Oliveira Concursos. Caio Oliveira Concursos. Agradeço muito o convite. Imagina. Eu espero que vocês possam aprender alguma coisa aqui, que eu possa somar de alguma forma desse bate-papo, nem que seja questão de motivação. Se eu puder deixar uma mensagem final, eu quero dizer o seguinte: é possível, você consegue, desde que você tenha paciência e organização, o conteúdo vai entrar na sua cabeça e vai passar, tá bom? Sucesso! Show de Isso bola, aí. show de bola. Então, vamos lá, galera. Ó, vou até encerrar aqui também, pedindo pro pessoal de casa. Se vocês quiserem acompanhar a gente no Spotify, Deezer, podcast, a gente tá lá em áudio. E o Anderson também. Anderson, manda aquele recado para o pessoal que quer de repente vir aqui dar uma entrevista pra gente. canalcomopassei@gmail.com. Manda lá, canalcomopassei@gmail.com. Aguarda o seu e-mail, beleza? Isso aí. Agradeço então. Obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. E, Caio, espero poder trazer você aqui outras vezes pra gente continuar o bate-papo. Numa próxima né? você volta. A gente faz uma entrevista mais longa aí, porque aqui infelizmente bateu o horário. Foi muito bom o bate-papo. prazer. E a gente espera ter outra oportunidade com você, cara. Valeu, muito obrigado. obrigado. Valeu, gente. Caio, abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.